E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Max Nemitz, diretamente do Mundo Max, meu programa de entretenimento sobre mundo animal. Solta a vinheta! E aí pessoal, como estão? Mais uma vez estou aqui com a intenção de compartilhar conhecimento a respeito de biologia, zoologia, mundo animal no geral, tudo como base na coleção Os Bichos, da editora Abril Cultural. Essa coleção que vem me acompanhando desde a infância. E aqui eu compartilho momentos de leitura em que nós podemos ver ilustrações científicas, dados científicos dessa coleção que eu particularmente considero muito fantástica. E vocês têm acompanhado desde o início dos vídeos o quão rica de conhecimento é essa coleção. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Quero agradecer aos grupos, aos seguidores, curtidores, inscritos que sempre se fazem presente, compartilhando o conteúdo, comentando, interagindo. Isso é muito importante para a página, para que cada vez mais ela tenha esse alcance, esse engajamento. Quero agradecer também às pessoas que sempre estão aí participando da enquete do Animal Oculto. Isso é muito legal, acredito que vocês gostem, porque vocês sempre estão participando. Então essa troca que temos não tem preço, é algo muito legal mesmo que acontece aqui na página. Então foram inúmeras tentativas, para descobrir que animal que era, e pelo visto vocês estão de parabéns. A maior parte das pessoas acertou o animal, tanto que a sombra deixou muito evidente que é um animal de grande porte, esses pés aí meio com cara de dinossauro, uma ave da região africana, mas algumas pessoas sugeriram na enquete que poderia ser uma ema, uma siriema. Próximo está, por serem animais pernaltas, e a aparência na sombra trazer esses animais. Mas mais uma vez falo que nós estamos no continente africano, no bioma campo e floresta africanos. Então esses outros animais, tanto a siriema quanto a ema, é da nossa fauna aqui do Brasil. Então não teria como ser, mas eu agradeço a participação e é muito bacana porque vocês trazem outros animais que em breve serão trazidos aqui para a gente poder também aprender a respeito desses animais. Então, o animal revelado dessa semana é o avestruz. Essa ave magnífica, a maior ave do mundo, que foi revelada essa semana. Muitas pessoas acertaram e é uma ave muito interessante, tem essa aparência aí de dinossauro, é a única da ordem dela. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre ela. É um animal até que, vamos dizer assim, famoso, muitas pessoas conhecem por aquelas lendas dele esconder o pescoço na terra, ou que a pessoa tem estômago de avestruz. A gente vai aprender um pouco mais sobre essas expressões e sobre o próprio animal no decorrer do vídeo. Então eu vou pegar o fascículo aqui para a gente já iniciar a leitura. São momentos muito especiais que a gente aprende junto sobre os animais. Avestruz. Classe: Aves. Ordem: Strutioniformes. Gênero e espécie: Strutio camelos. Alimentos principais: pequenos roedores, pequenos répteis. A alimentação do avestruz, ele é onívoro, então ele come pequenos roedores e pequenos répteis, mas ele também não deixa de comer algumas ervas, raízes, insetos, pequenos frutos. Então ele come de tudo um pouco. Enquanto vai arrancando plantinhas, a enorme ave não deixa escapar quase nada. Devora folhas, raízes, insetos, pequenos répteis e roedores. Lá pelo meio-dia já está saciada de tanta comida e vai beber água, uns bons 8 litros por vez. Não é muita água para um bicho que só bebe uma vez por dia, às vezes, e que habita regiões tão quentes como as campinas e os desertos africanos. E nem é muita comida, quando a gente lembra que se trata de uma ave de 2,5 metros de altura e uns 150 quilos de peso. Ainda assim, o avestruz tem fama de comilão entre os homens, principalmente por causa de seus hábitos em cativeiro. Quando domesticado, o bicho come tudo que seja colorido ou reluzente.
moedas, botões, tampinhas de garrafa, até joias e relógios. O avestruz já foi caçado pelo homem com tanto descaso que em certos lugares desapareceu. Nem sua velocidade de mais de 60 km por hora, que compensa a incapacidade de voar, conseguiu salvá-lo. Mas hoje, protegidos pela lei que proíbe caçá-los, os bichos podem perambular em bandos, sempre de um macho, preto e branco, e 4 ou 5 fêmeas cinzentas. Depois de vencer os rivais, o avestruz procura atrair as fêmeas com movimentos compassados. A princípio, elas ficam só olhando, mas em seguida começam a balançar o corpo e logo todos seguem o mesmo ritmo. Quando perseguido, o avestruz geralmente corre, mas outra defesa é ficar rente ao chão, com o pescoço esticado para disfarçar a grande estatura. O bicho nunca enfia a cabeça num buraco, isso é lenda. Filhotes de avestruz são presas fáceis e carnudas. Já nascem do tamanho de um frango, que atraem inimigos esfaimados, como este facócero. Acontece que o pai das avezinhas está sempre por perto, vigilante e hostil. Em defesa da ninhada, escorraça o assaltante com fortes coices e bicadas. Os pés do avestruz, que tem unhas fortes e grossas, são armas poderosas, que o bicho utiliza para dar coices inesperados. Se acertar, causa fratura. Como tanta gente acha espetacular a corrida do avestruz, o bicho acabou sendo aproveitado em espetáculos. Na África do Sul, por exemplo, houve várias tentativas para a promoção de corridas de avestruz como um animal de tiro ou de sela, mas a moda não pegou. Embora veloz, a montaria é muito indócil, desobedece ao jockey e muitas vezes acaba disparando em qualquer outra direção, provocando a hilaridade dos espectadores. Cada ovo de avestruz pesa 1,5 kg em média. O conteúdo equivale ao de uma dúzia de ovos de galinha. Por isso, em certos lugares, é bom negócio criar avestruzes. Quando os ovos são incubados, às vezes em chocadeira elétrica, nascem filhotes ao cabo de 6 semanas. Também dá lucro criar avestruzes para vender as plumas. Para arrancá-las é preciso vendar os olhos do bicho, caso contrário, ele grita. As plumas são usadas na moda feminina em leques, vestidos e chapéus. É tradicional enfeitar com elas os uniformes escoceses. Uau, que leitura maravilhosa sobre esse animal interessantíssimo e muito famoso. Acredito que muitas pessoas têm muita afinidade com esse animal pelo tamanho dele e por ele ser tão exclusivo. Ele é a maior ave do mundo e é a que bota o maior ovo também. São ovos assim extremamente grandes. É interessante a gente ver em alguns stories o pessoal quebrando o ovo e fazendo pratos culinários. E não só o ovo, mas as pessoas também aproveitam a carne dele, o couro. Tudo no avestruz atualmente, por conta do mercado que envolve esse animal, ele é explorado dessa forma. Como foi trazido aqui no texto, houve já momentos em que ele desapareceu por completo em algumas regiões. Então foi decretada uma lei de proteção a esse animal para que ele não se extinguisse. Como as pessoas falaram na enquete, ele tem sim a aparência e a proximidade de emas, emus, casuares, mas eles não são da mesma ordem. O avestruz, ele é a única ave que tem 2 dedos apenas, sendo que uma é dotada de uma unha, a outra já é algo que parece um casco. A ave também tem essa peculiaridade na asa, que são muito pequenas, mas é uma das poucas aves que ainda tem essa garra vestigial. O avestruz possui 2 garras, em que no momento do acasalamento ele mostra como uma forma de cortejo para a fêmea. Algo que é interessante também da reprodução é que a fêmea ela é a que bota os ovos e faz toda a parte de chocar. A partir do momento em que os pequenos avestruzes eclodem dos ovos, fica a cargo do avestruz macho em cuidar. A fêmea não tem parte nesse processo de desenvolvimento dos pequeninos, então fica tudo com o macho. A questão de dimorfismo sexual, o macho ele apresenta as plumas pretas e brancas
e a fêmea já é toda acinzentada, puxando um pouco para o marrom. As expressões que eu comentei no início do vídeo sobre ter um estômago de avestruz é que a pessoa não teria problemas para se alimentar, sendo o avestruz uma ave que se equipara muito aos ruminantes. Então ele tem várias divisões na questão digestiva, de estômago e seco. E ele também tem o hábito, como algumas outras aves, de comer pequenas pedrinhas que ficam no chão para ajudar na digestão dele. Então isso que traz muito a questão deles enfiarem a cabeça num buraco. Mas não é algo real, é mais uma lenda que foi criada a respeito desse animal por conta desse comportamento dele na natureza, de sempre buscar essas pedrinhas, ou em alguns momentos em que ele se sente vulnerável ou ameaçado, em vez de fugir, ele se coloca no chão e estica para não aparentar que é tão grande. A altura dele também é muito interessante na questão de verificar se tem predadores em volta, com suas sobrancelhas negras e olhos maiores do que o próprio cérebro. É a ave terrestre que possui os maiores olhos. O cultivo desses animais em cativeiro se chama estrutiocultura. Eles são polígamos e vivem em grupos de 5 até 50 indivíduos na natureza, normalmente junto com outros ruminantes, quer seja zebras, girafas, antílopes. E essas aves podem viver cerca de até 70 anos. Em algumas regiões do mundo ele é considerado um animal perigoso, como nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Não são animais que têm sido explorados na questão de corridas. Em alguns lugares do mundo, principalmente no continente africano, ele é trazido como turismo, na ideia de montaria e questões de ter contato com esse animal. Ele é um pouco hostil, certo? Ele pode atacar com coices, unhadas e bicadas, e já tiveram relatos de pessoas que foram mortas, pisoteadas por esse animal. Então a gente não pode esquecer que ele é um animal selvagem e é difícil a questão de domesticação. Quando você acha que esse animal está domesticado, ele vem e se apresenta de uma forma diferente e você não tem como se defender, porque é um animal muito grande. Na questão de maturidade sexual, as fêmeas se tornam maduras antes que os machos, cerca de 6 meses antes. E o que é interessante é que, dependendo dos ventos que colaboram com a velocidade desse animal, ele pode chegar de 60 a 70 e 80 km por hora. Então é muito comum a gente ver vídeos desses animais em meio a rodovias e próximo de pessoas ou carros numa alta velocidade, o que infelizmente propicia acidente, não só com o animal, mas com as pessoas que estão envolvidas, por ser um animal muito resistente. O que é interessante também na etimologia do nome científico dele é que estrútil vem do grego, em que as pessoas naquela época, quando nomearam, faziam referência a aves no geral. Então estrútil é tanto o avestruz quanto o pardal naquela época. E camelos vem do comportamento dele, e ele conseguia absorver a água e ficar bastante tempo sem tomar, como um camelo, um dromedário, e a questão da região dele também ser seca e desértica, e ele, por conta de se alimentar de pequenas gramíneas, conseguir reter água desses alimentos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares, pessoas que gostem desse assunto, biologia, zoologia, mundo animal no geral. E fiquem ligados nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram e YouTube. Curta, siga, se inscreva. O apoio que vocês trazem à página é sempre muito importante para cada vez mais essas informações alcançarem mais pessoas a respeito dos animais que comportam a fauna do planeta. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa do Mundo Max.